Seu pai, sua mãe ou até o seu avô já disse que viu uma pessoa dentro de casa quando na verdade não havia ninguém? Ou afirmou que tinha uma criança no quarto, um animal andando pela sala, ou até conversando com alguém que já faleceu? Esses episódios costumam assustar muito a família. A primeira reação quase sempre é pensar que o idoso já perdeu completamente a noção da realidade. Mas em muitos casos a verdade ela é bem diferente. Como médico, vejo que muitos familiares cometem um erro que, sem perceber, aumenta ainda mais o medo, a ansiedade e a agressividade do idoso. E o pior, algumas dessas alucinações podem ser um sinal de um problema tratável que precisa de atenção, inclusive de forma imediata. Hoje eu vou explicar por que essas alucinações acontecem, quando elas fazem parte da doença de Alzheimer, quando podem indicar uma emergência médica e principalmente qual é a maneira correta de agir quando o idoso diz estar vendo pessoas que não existem. Existe uma atitude, inclusive muito comum, que quase todo cuidador toma na tentativa de ajudar, mas que pode piorar completamente a situação. E eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro e o que fazer no lugar dele. E fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar uma orientação simples que pode trazer tranquilidade para o idoso em poucos minutos e evitar muito sofrimento, inclusive para toda a família. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e aqui no canal o meu objetivo é ajudar você que cuida da saúde de algum idoso, que torne esse cuidado de forma mais leve, trazendo aqui informação segura, prática, baseada na medicina, para que a sua família tenha mais tranquilidade e qualidade de vida. Eu vou compartilhar a tela do meu computador para mostrar o esquema que eu montei para ficar mais fácil de entender a respeito desse assunto e fazer com que você tome atitudes diferentes a partir de agora, que vão ser mais práticas e com certeza vai trazer mais resultado. Pois bem, entendendo então que a alucinação ela pode ser na doença de Alzheimer e ela pode ser também fora da doença de Alzheimer, ou seja, idosos que não têm a demência, eles podem também apresentar alucinação, e eu vou explicar isso aqui para ficar bem claro. É muito importante a gente começar a entender essa diferença. Mas mostrando aqui o esquema para vocês, primeiro eu vou falar sobre a natureza e os tipos de alucinação. É bem importante, então, a gente entender a definição do que seria essa alucinação. A alucinação é uma percepção de realmente existe algo e o idoso acredita piamente naquilo. Então, assim, para ele, realmente ele está vendo aquele animal, aquela pessoa, talvez até um objeto, está ouvindo alguma coisa, está sentindo um cheiro diferente, para ele aquilo é real, embora não seja. Ou seja, o cérebro ele interpreta aquilo. Então, não existe somente a questão visual, que talvez seja o que as pessoas temem mais e talvez já tenha acontecido aí com você. Mas os outros sentidos também eles podem ser alcançados. Olha só, existe a questão da alucinação visual, onde o idoso ele consegue ver ali pessoas, animais, ele pode ver monstros, pode ver flores, coisas andando ali, sombras ali na parede do quarto. Isso faz com que ele fique com receio às vezes, porque quer ter uma correspondência, como se ele conversasse com aquilo não vai embora. Então, assim, tem estratégia para a gente lidar com isso. Pode ter alucinação auditiva, onde ele escuta vozes, barulhos, músicas. Tem idosos que relatam até que ficam ouvindo o hino nacional e que se repete, por exemplo. Latidos de animais, sem ter nenhum animal na casa do vizinho, por exemplo, ou ali naquela rua. Então, assim, isso tudo chama atenção. E às vezes ele diz, chama, olha, você está ouvindo? E você chega perto dele, ouvindo o quê, papai? Ouvindo o quê, mamãe? E aí a gente tem que entender que ele está passando talvez por uma alucinação auditiva. Você não está ouvindo nada, mas para ele existe alguma coisa ali. Existe também a alucinação tátil, como coceira, sensação de insetos, né, ou bichos passeando ali pelo corpo, e ele chega a ficar bem agoniado, irritado com isso, ali angustiado e ali dizendo assim, chega, tira de cima de mim, você olha, não tem nada. E para ele existe realmente alguma coisa. Como existe às vezes a alucinação, como se tivesse alguma coisa dentro do prato. Olhar para o prato e já tem um bicho ali andando no prato, e você olha, e você procura, vasculha e não acha nada, mas para ele tem. Então naquele momento, inclusive, é até o ideal de estar certo. Então, você vai ter que dizer que está vendo, aceita aquilo, tira aquele prato, vai lá na copa, na cozinha, faz de conta, né, que trocou a comida, enfim, e volta e tipo mudou o foco ali naquele momento. Você acolhe primeiro. A ideia é sempre a gente acolher primeiro, e eu vou falar bem sobre isso. Existe também
ali com relação aos cheiros, né? Cheiro de velas queimando, e aí ele pensa talvez que vai acontecer um incêndio, ou uma sensação de fumaça, cheiro de fumaça, ou até de rosas, como flores do campo, aquele cheiro de característico de velório, e a pessoa pensa que está em um outro ambiente, ou que alguém faleceu, e relaciona com isso, causa muita confusão. E até gustativa, gosto de sangue na boca, um gosto ruim, nada tá bom. Então, assim, naquele momento ele fica relatando, tem alguma coisa estranha, não tá legal. Então, assim, a alucinação ela pode afetar aí todos esses sentidos, né? Dos nossos sentidos, a visão, a audição, o paladar, o tato, o cheiro. Então, tudo isso pode ser afetado. Daí porque é bem diverso. E às vezes você está vendo o idoso agitado e não está entendendo por quê. Então, o conhecimento ele tem capacidade de transformar a nossa prática do cuidado. Então, falar sobre esse assunto é muito importante, daí porque eu estou compartilhando esse assunto com vocês. Então, entendendo os tipos de sentido, eu vou falar sobre o impacto que pode ser com sensações horríveis ou pode ser sensações agradáveis. Horríveis por quê? Como aquela que tem, como se animais estivessem passeando pelo corpo, ou um cachorro que está latindo no corredor ali, fora do quarto, ele fica com medo de sair do quarto, olha só, não, tem um cachorro latindo ali, eu não vou não, senão ele vai me pegar. Isso pode ser um tipo de alucinação que ele pode relatar. Ou então agradável, de uma pessoa que já morreu, que não faz parte mais da nossa convivência, mas ele disse que conversou com ela, que ela veio visitar, que merendaram junto na tarde, por exemplo. E isso tudo pode acontecer, e aí seria uma alucinação agradável. E aí daí porque já vale até a pena aqui falar algo que talvez você nunca tenha pensado, que é o seguinte, se ele hoje tem alguma alucinação como essa, que para ele traz alguma satisfação, e que a gente entende que na fase moderada, numa fase que está evoluindo ali da demência de Alzheimer ou de algum outro quadro demencial, por exemplo, e isso não causa um prejuízo para ele, ou seja, não causa angústia, não causa medo, ele não se agride por conta disso, na verdade traz pensamentos felizes, alguma satisfação, eu acho que não vale a pena da gente intervir nisso daí. Você acolhe, você escuta ele, mas sem discutir, sem dizer que ele está errado, sem ficar dando a mesma informação, olha, a pessoa já morreu, que história é essa? Que eu vejo muito e as pessoas ficam angustiadas com isso, mas como a pessoa já morreu, isso não existe. Mas ele está tendo uma alucinação. No cérebro dele, ele concretizou, inclusive, isso, e com detalhes ele é capaz de te descrever. Daí porque a gente precisa ter ali essa paciência, tendo conhecimento que pode ser uma alucinação e que não vai acontecer toda hora. São algumas coisas pontuais. Talvez até se repita alguns dias, ou algumas vezes na semana isso acontece, alguma hora do dia isso acontece, e está tudo bem, a gente tem que acolher porque faz parte também da evolução de um quadro demencial. Então a gente tem que ficar tendo esse conhecimento para poder lidar melhor. Antes de falar sobre as causas, eu queria falar sobre a diferença entre essa confusão com relação à alucinação e uma confusão mais aguda, que a gente chama de delirium na literatura. E aí isso é importante porque existe uma diferença que precisa ser chamada a atenção aqui, porque quando é um delirium, ou seja, um estado confusional agudo, ou seja, ontem o paciente estava bem, hoje ele está totalmente diferente, está ali muito agitado. Se foi de um dia para o outro que você percebeu que mudou muito o jeitão do idoso, eu gosto de falar assim para as famílias entenderem, então é porque tem algo que precisa ser o quanto antes viver uma intervenção ali. Tem que fazer um exame, certamente ele está com alguma infecção, porque um quadro agudo ele vai falar mais a respeito de uma coisa que seja uma urgência médica, que precisa ali de intervenção. Então, se o início ele é súbito de um dia para o outro, como eu falei, e tem sinais que chamam a atenção ali como alteração da atenção e da consciência, ou seja, mais do que perca de memória, que chama muita atenção das famílias quando a gente fala de demência, nesse caso aqui, de um dia para o outro, ele fica mais desatento e perde a consciência das coisas mesmo, um pouco fora da realidade. E uma forma de você, inclusive, testar isso é com alguns exercícios ali que fácil você consegue pedir para ele dizer. Se você hoje sabe que ele entende os dias da semana, por exemplo, domingo sendo o primeiro dia da semana e sábado o último dia da semana, você pede para ele dizer o nome dos dias da semana de trás para frente. E diz assim, papai, me diga aí quais são os dias da semana de trás para frente. Você pode até dizer o primeiro, sábado, aí depois ele vai ter que dizer sexta, quinta, quarta, terça, segunda, domingo. Se ele não entendeu nem o que você falou, ou então ele começa a dizer, ele se distrai em 3 segundos ali, já não fala mais, isso fala mais a favor de uma falta de atenção tremenda. Assim como da consciência. Que dia de semana? O que é a semana? Sabe assim, que dia é hoje? E aí você perguntar uma coisa e ele ficar totalmente confuso. Então isso chama muita atenção.
E a natureza, que geralmente é reversível, como eu falei, é uma urgência médica. O idoso ele pode estar desidratado, muitas vezes a gente pensa que não, mas um idoso que tem 2 ou 3 episódios de diarreia ou vômito, ele já começa a entrar num estado de desidratação. Daí ele precisa, sim, de intervenção, precisa muitas vezes até de um soro na veia para poder melhorar. E entender por que, que ele teve isso. Será que tem uma infecção por trás? Será que não vai precisar de um tratamento de antibiótico? E aí vai ter que fazer exame clínico, fazer exame laboratorial, complementar, para poder ajudar nesse raciocínio, principalmente quando é de um dia para o outro. Então, a virada de chave aqui que eu quero que vocês compreendam é que se for súbito, ou seja, de um dia para o outro ele mudou, ficou muito mais desatento, sem consciência das coisas, tendo muito mais alucinação. Então, aí é importante a gente, de pronto, a gente procurar ajuda, porque certamente é algo tratável. Então, digamos que realmente era uma infecção, uma pneumonia, por exemplo, que muitas vezes o idoso ele tem pneumonia sem febre, a tosse às vezes nem é tão grande assim, mas tem secreção. Quando faz uma radiografia, quando ele é atendido e é auscultado, é possível de perceber isso. E aí, com 3 dias de tratamento de antibiótico, nos primeiros 3 dias, né, de um esquema de 5 a 7 ali, pelo menos, você já nota uma grande melhora. Ou seja, era realmente a infecção que estava deixando ele daquela forma. Então, vale muito a pena entender isso aqui. Isso é o ponto-chave, talvez, aqui, para poder a gente discernir como que vai conduzir quando isso acontece. Quando é uma demência, é diferente. Em vez de deixar ali muito desatento, e de um dia para o outro, é um início mais lento e progressivo, que dura meses ou anos, a depender de cada caso. Um quadro demencial, a gente consegue perceber ali que ele vai se arrastando e a cada dia ele vai ficando um pouquinho mais esquecido. Tem a questão da desatenção, mas é um pouco diferente e oscila durante o dia. É diferente do delírio 1, que a pessoa muda completamente de um dia para o outro. O sinal é a perda de memória recente, principalmente, não lembro o que almoçou, e almoçou e daqui 2 horas pergunta o que é de almoço, e fica perdido no tempo e no espaço, e que é essa desorientação. Então, é importante a gente perceber que existe essa diferença. O outro mexe muito mais com a atenção e com as alucinações que são muito mais exacerbadas, ou seja, muito mais evidente ali de um dia para o outro, do que essa perda de memória, que ela vem ali de forma progressiva acontecendo, e aí sim é dentro de um quadro demencial. E dentro da demência, ali na evolução dela, o idoso vai ter ali alucinação, talvez até mais comum da gente ver aquelas alucinações de pessoas que já não existem mais, que já faleceram, e que ele disse que viu, que veio visitar, que conversou com ela pelo telefone, enfim, tudo isso. A natureza, então, quando a gente fala de demência, é uma natureza crônica e por ser uma doença neurodegenerativa, ou seja, que vai degradando os neurônios, ela é degenerativa porque ela é progressiva. Então ela vai avançar, tá? Então é importante a gente entender essa diferença aqui entre a confusão aguda e a demência para ficar muito, muito claro. As causas, então, e os fatores, né, que desencadeiam ali essas alucinações, é muito importante a gente conhecer. Na doença de Alzheimer, é por conta de alteração estrutural dos neurônios que acontece isso, e a interpretação muda, e existe ali como se fosse uma formulação diferente do pensamento. Então, por conta disso, ele fica diferente, a gente percebe. E quem convive com alguém que tem demência, você nota ali que muda um pouco o olhar, que muda a forma de falar muitas vezes, e a expressão muda, já te olha diferente naquele momento que está ali um pouco mais fora do ar, porque como oscila, tem horas que está entendendo o que está se passando e tem horas que está fora, e nesse momento que está fora que é mais fácil ali, é onde acontecem as alucinações. Os problemas clínicos que estão ali inseridos dentro, né, como eu falei, que podem causar o delírio mais de forma ainda mais comum, infecção de urina, de pulmão e de pele, ou seja, pneumonia, infecção urinária, que tem que ter cuidado que pode evoluir para uma infecção de rim, porque o idoso é mais sensível. Infecção de pele, muitas vezes tem alguma lesão entre os dedos dos pés e que depois começa a ganhar a perna, e ali se torna uma erisipela, por exemplo, ou uma celulite, que é uma inflamação, antes de surgir uma inflamação muito maior, como a erisipela, e que começa ali, entre alguma lesãozinha entre os dedos. Então, depois do banho, tem que realmente revisar, enxugar bem entre os dedos, porque o idoso ele não tem mais capacidade de dobrar a perna sobre a coxa e ali conseguir ele mesmo enxugar. Fisiológico, como desidratação, que eu falei, depois de episódios de diarreia ou de vômito. Dor também pode causar alucinação. Constipação, nossa, isso aqui é muito comum na prática clínica. Faz 4, 5 dias, 6 dias que o idoso não consegue fazer cocô. E aí, constipado está, fica com muitos gases, não consegue dormir, fica muito irritado. Facilita também o surgimento ali das alucinações. Com relação à parte metabólica, o idoso que
tem talvez ali diabetes e aí tomou medicação a mais, ou não se alimentou e tomou a medicação, que isso é muito comum. Não, eu tomo a minha medicação bem direitinho, então eu dou o remédio para o papai de forma correta, nos horários. Só que ele não se alimentou direito nos últimos 2, 3 dias. Ele vai desenvolver, então, hipoglicemia, ou seja, em vez de diabetes estar subindo, ele está descendo mais, porque está tomando a medicação sem se alimentar. E aí essa alteração metabólica pode também desencadear as alucinações. E alguns eventos até mais drásticos, como um infarto, o AVC ou um pós-operatório, que também pode deixar ele ali no estado de delírio 1, até bem conhecido, ou seja, muito agitado, não reconhece que está no hospital, que precisa ficar ali naquela cama para se recuperar de um procedimento, por exemplo, e aí é bem difícil o pós-operatório às vezes, por conta de não conseguir interpretar isso daí, tá? Com relação aos medicamentos, também é muito comum a gente ver isso, né? Vamos abrir aqui, ó, vou mostrar para vocês. Algumas medicações têm efeitos colaterais mais fortes, eu vou assim dizer, para ficar mais fácil de entender. E aí, com relação a isso, algumas medicações da própria tentativa de tratar ali e desacelerar o processo do quadro demencial pode dar alucinação em algum momento, principalmente no ajuste de dose, porque a dose ela começa com dose baixa, ela vai progredindo. E nessa progressão com ajuste de doses maiores, o idoso ele pode apresentar como efeito colateral a alucinação. A polifarmácia, que é tomar 4 ou mais medicações, por exemplo, e a interação entre elas, a mistura dessas medicações, o horário que elas estão tomando, e isso pode também facilitar um efeito colateral que gera alucinação. E alguns classes de remédio, como alguns psicóticos, que são inclusive utilizados para poder tratar a agitação, a agressividade, alguns calmantes, como os remédios tarja preta, que são os benzodiazepínicos, eles podem também trazer ali alucinação dentro do efeito indesejável, principalmente quando começa o tratamento, quando existe um ajuste de dose. Então, é muito fácil de perceber, quando eu compartilho com você, que existe uma diversidade de possibilidades de causar alucinação. Então, é algo muito comum. E aí, ficar atento aos detalhes. Remédio. Será que é alguma infecção? Será que aconteceu algo novo no contexto do idoso? Será que ele está chateado com alguma coisa? Será que bebeu água direitinho ou não está desidratado? São várias coisas. E tem a questão social, como eu falei, estou falando agora, olha só. O estresse, a mudança de ambiente. E aí aqui é fácil de perceber um exemplo que eu consigo compartilhar com vocês, que é justamente o idoso, ele não mora na casa dele mais. Digamos que ele mora na casa de um filho, mas a cada final de semana ele vai para a casa de um filho diferente. Então, essa mudança de ambiente constante, a cada semana ou a cada 15 dias, a depender da estratégia que a família hoje está tentando acertar para dividir o cuidado do idoso, isso pode gerar, sim, alucinação. Ele chega naquele ambiente, ele acha tudo muito estranho, e naquele ambiente aí sim ele vê alguma coisa, ele vê pessoas, ele vê bicho, porque ele não está familiarizado com aquele ambiente. Aí daí porque isso também facilita o surgimento. A privação do sono, ou seja, quando ele está passando por alguns períodos de insônia, que a própria demência pode ter isso, numa fase mais moderada, onde o idoso ele vem dormindo, um belo dia ele não dorme, fica 2 dias acordado, olha só, lutando, até diz que tem vontade de dormir, deita, mas aí fica naquele negócio, deita, levanta, vai fazer xixi, quer ir de novo, não descansa. Essa privação do sono causa cansaço e também causa alucinação, causa ali um estresse para ele. E o uso do álcool, que algumas pessoas acham que porque vai beber água ali no final do dia vai ajudar no sono, mas infelizmente o sono ele não é um sono tranquilo, ele é um sono perturbado, vamos dizer assim. É um sono que não vive todas as fases. Se a gente entende que o sono ele é cíclico, quando a pessoa consome álcool no final do dia, ele até pode facilitar ali, pegar no sono, iniciar a primeira fase do sono, mas não significa que ele vai afundar nesse sono, ou seja, vai ser um sono muito superficial. Ele não descansa, inclusive, porque a gente precisa do sono mais profundo para poder acordar renovado no dia seguinte, e fica tendo, às vezes, até pesadelo, pensamentos, e causa alucinações, e pode ficar acordando várias vezes durante a noite. Então, o uso do álcool não é interessante, não é o ideal ou muito legal. Aí, e entra dentro desses fatores psicossociais quando a gente fala de alucinação. Entendendo que existem muitas cargas quando a gente fala disso, existem muitas intercorrências dentro do cuidado idoso, e pensando sempre, porque eu escuto muitos familiares, eu escuto muitos cuidadores, eu criei um treinamento chamado Recomeço, que está na descrição aqui desse vídeo. Quando terminar de assistir esse vídeo, se for interessante para você e quiser conhecer, vale muito a pena. É um treinamento que eu criei voltado principalmente para quem hoje, por conta do cuidado, está muito ansioso, tem crises de ansiedade, porque já está tão cansado,
porque isso aqui é uma intercorrência a mais de tantas outras demandas que eu sei que existem na lida do dia a dia e do cuidado do idoso. Então vale muito a pena conferir o Recomeço, é o nome dele, desse treinamento que está aqui na descrição desse vídeo. Você consegue entender um pouco melhor o que é que te causa ali as suas crises de ansiedade, você consegue montar uma estratégia para melhorar daqui para frente e lidar melhor com essa situação. Inclusive, tendo uma qualidade de vida melhor, porque você entendendo o que está se passando, criando uma estratégia para lidar com ela, você vai conseguir driblar um pouco mais essa situação e viver com mais tranquilidade, eu tenho certeza. Então, se for o seu caso, se hoje faz sentido para você, vale muito a pena conferir. Um outro ponto que eu quero compartilhar com você é a respeito das estratégias de manejo para os cuidadores, ou seja, você que é o filho ou a filha que cuida do seu pai, da sua mãe, da sua tia talvez, ou do seu avô, da sua avó, aqui entra aquilo que é a cereja do bolo que eu queria compartilhar com você. Como que a gente vai lidar com essa situação? O que é que eu devo fazer mediante essas crises de alucinação, vamos chamar assim, esses episódios de alucinação, onde ele diz que está vendo alguém que já morreu, onde ele diz que está vendo o bicho, o que está acontecendo, tudo isso. Então, vale muito a pena aqui o que eu vou compartilhar com você. Então, olha só, a postura e a comunicação aqui, como lidar com isso, vai ser muito importante. Então, dentro desse primeiro ponto aqui, eu vou falar sobre essa questão da comunicação, e é importante a gente entender isso aqui, ó, que é não contradizer o idoso, ou seja, para o idoso aquilo é real, o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo o cheiro, o que ele está vendo. Pode ser até um pouco assustador para ele, inclusive. Então, você tem que, estando do lado dele, acolher o que ele está falando. Vou dar um exemplo prático disso. Vamos dizer que ele já é viúvo, e aí a vozinha é viúva e ela diz assim, o seu avô, entendendo que você é o neto, então o seu pai, ou então nem ele te chama de filho, nem faz essa menção, diz assim, o seu José, ele ainda não chegou para jantar, então vamos esperar ele para jantar, não vou jantar sem ele, porque todos os dias nós jantamos junto, por exemplo. Só que ela já está viúva, já faz mais de 5 anos. Aí você tem que acolher, né? Você está certo. Não, a senhora tem razão. Mas vamos fazer o seguinte, ele me ligou. Ou então, se uma pessoa veio aqui dizer que ele vai se atrasar hoje. Então, vamos fazer assim, vamos jantar. Quando ele chegar, a gente senta de novo na mesa e come com ele ali, faz companhia para ele. Ou seja, você tem que aprender a contornar as situações entrando meio que na onda ali do idoso. É diferente você dizer, mas vovó, ou então mais mamãe, o papai já morreu faz 5 anos, a senhora não lembra? Poxa, isso aí vai causar mais agitação, angústia, porque para ela, ele está vivo naquele momento do dia, e muitas vezes é no final do dia realmente, é outra realidade, ou seja, para ela ele está vivo e ele ainda não chegou. Ele era para estar ali, onde é que ele está? Então assim, e você dizer que ele já morreu, que ele não vai vir, que isso é coisa da cabeça dela, isso vai ajudar. Isso vai agitar ainda mais ela, vai deixar ela angustiada, então assim, não ajuda de forma nenhuma. Forma mais correta de lidar aqui é você acolher primeiro o que ela diz, mesmo entendendo que não é realidade, mas para poder depois conseguir mudar o foco e conseguir viver o restante ali da estratégia do dia, do cuidado, tá? Você tem que passar confiança e proteção pro idoso, não, tá certo, eu entendo. Se tiver vendo alguma coisa, ela vai te chamar, olha, tá ali, tô vendo ali a aranha, tá ali, depois, pera ainda, eu vou pegar uma vassoura, vou botar aqui para fora. Você faz de conta que tirou do ambiente, que botou para fora e que já não tá mais ali, por exemplo. Ela vai se sentir ali mais confiante e você tá protegendo ela, você tá tomando uma ação como se realmente tivesse alguma coisa, você tomou uma atitude. Então isso demonstra pro idoso que você tá do lado, que pode contar com você, que você tá ajudando. Não rir ou zombar daquela situação, porque ele vai se sentir realmente ridicularizado, ele vai se sentir sem credibilidade, então a gente tem que acolher ele, e não rir e zombar. Eu sei que talvez algumas coisas que eles possam dizer, ou que possa dizer que está vendo, que parece muito absurdo, no primeiro momento, dependendo do que é, você talvez não consiga se conter, mas assim, entendendo agora que para ele é real, você precisa acolher primeiro. E não rir, não zombar, tentar se concentrar nessa estratégia aqui, porque se você, dependendo de como você reagir, naquele dia talvez ele nem durma, olha só. Então daí porque é muito importante entender o que vai fazer, a estratégia que você vai tomar a partir de agora, porque senão você vai ficar mais cansado, porque dependendo da alucinação, de como que você vai corresponder a isso, aí ele vai ficar mais agitado, com medo. Inclusive muitas vezes às vezes é uma cortina que a janela não está bem fechada, ela fica ali balançando, fazendo uma sombra dentro do ambiente, e ele acha que aquilo é um fantasma, que tem alguém vindo, entrando pela janela, por exemplo, olha só. Então você tem que ali mudar naquela situação, fecha a janela,
fecha direitinho a cortina, presta atenção. É um detalhe que para ele existe uma outra interpretação. É preciso evitar, então, sussurros, porque isso causa desconfiança. Fica parecendo que você está tramando contra ele. Muitos acham isso, inclusive, na hora da consulta. Quando o acompanhante vem ali, o filho, a filha vem e quer cochichar um pouco, fala um pouco mais baixo, o idoso está olhando para o filho, está vendo que ele está falando algo, mas não está ouvindo, ou não está conseguindo interpretar, ele está assim, tá falando de mim, o que será que eles estão tramando contra mim, né? Então a gente tem que prestar muita atenção com tudo isso. Então, às vezes tem duas pessoas ali no momento do cuidado e você está sussurrando uma com a outra, talvez até dizendo assim, olha, ele está vendo coisa que não existe, tá? Pensou, o que é que a gente vai fazer? Então, assim, evitar esse sussurrar é realmente tentar contornar, porque isso aqui pode até piorar a confusão. E usar frases curtas e ter um olhar de acolhimento para o idoso. Então, assim, frase curta no sentido de direcionar o idoso. Papai, sou eu, seu filho, fulano, eu estou aqui com o senhor. Ponto, né? Como é que a gente pode ajudar? Ele vai dizer, tem coisa... Então, assim, ele vai ali descrever em detalhes o que ele está vendo, o que está acontecendo, e aí você ali com frases curtas, tentando ser o mais objetivo possível, mudar o foco. Ixi, é mesmo. Então vamos sair daqui, vamos lá para o quarto, então vamos lá na cozinha, está na hora da gente fazer um lanche, então vamos beber uma água, muda o foco, talvez você colocar uma música, aquele álbum de fotografias que está sempre ali na gaveta, mais próximo ali na sala, que no momento de agitação maior você recorre a esse álbum, com fotos que trazem grandes lembranças e coisas que acalmam um pouco mais o idoso, por exemplo. Então é a hora de a gente tentar ali contornar dessa forma para poder ajudar isso daqui. Com relação a essa comunicação, eu acho que ficou claro, tá? As ações práticas, então, olha só como isso aqui é importante, né? Tentar avaliar ali a angústia que o idoso está sofrendo naquele momento, né? E se ele não sofre, como eu já comentei anteriormente, então você nem precisa intervir. Geralmente, nessa situação aqui, é alguém que já morreu e que veio, que para ele traz uma satisfação em falar que conversou e que falaram sobre tal assunto, que eles estão em outro ambiente, às vezes estava até falando, eu estou na casa de fulano. Então, assim, se não causa um sofrimento, está tudo bem. E aí a história da distração, que é mudar o foco, que eu acabei de falar, para algo prazeroso, como as fotografias, porque isso pode ajudar ele a mudar o foco e sair ele um pouco dessas alucinações. Entrar um pouco na fantasia dele, né? Como eu falei, se for uma pessoa que está caminhando, ele está incomodado, essa criança não sai daqui do quarto, você chama, faz de conta, né? Que chama a criança ali fora, pô, ela já foi, eu abri a porta, ela já foi embora. Se for um bicho, não, já botei para fora, peguei uma vassoura, já matei o bicho, já foi para fora. Então, assim, já tirei do ambiente. O fato de você ter acolhido e entrado na onda, vamos dizer assim, naquela fantasia dele, facilita você, inclusive, argumentar de uma forma que ele vai compreender. E não ir contra, e não rebater, dizer que ele está errado, que ele está vendo coisa, que ele está ficando doido. Tem gente que diz, mamãe, a senhora está ficando doida. Já pensou? Então, falar dessa forma, e de forma ríspida, inclusive, vai piorar. A situação não vai ajudar. O ambiente, né? Então, cuidar da iluminação para evitar sombra, como eu falei, a cortina. Então, assim, no entardecer, a ideia até que a gente já vá deixando ali aquela luz amarela, que é mais acolhedora no final do dia, para poder evitar, inclusive, aquela síndrome do pôr do sol, que com certeza você já ouviu falar, e eu já falei aqui também no canal sobre ela, da importância da gente tentar deixar um ambiente o mais acolhedor possível no final, para evitar essa virada, onde quando está muito escuro, o idoso fica ali um pouco acuado, inclusive nesse momento ele tem alucinação com mais facilidade, porque ele não interpreta que estamos numa transição do dia para a noite, né? Então isso é importante. E o apoio profissional quando você precisa, principalmente quando tem ali uma alteração aguda, que você já entendeu que é o delírio 1, de um dia para o outro o idoso mudou, então ele precisa de um atendimento clínico, muitas vezes ele vai precisar de um exame para fazer um diagnóstico e o tratamento correto. Fazer revisão das medicações, daí porque a ideia é pelo menos 2 vezes por ano, fazer revisão de medicação do idoso, porque às vezes ele vai para uma consulta e depois uma outra, separados, os profissionais nem se conhecem, e aí cada um coloca uma medicação diferente, hoje está tomando 3, 4 medicações que nem um médico sabe de tudo que ele está tomando, então fazer essa revisão de medicação é importante para poder evitar possíveis efeitos colaterais que aumentam o risco de alucinações ou seus episódios, e o uso de neurolépticos que entra ali em último caso. Por quê? Neurolépticos são as medicações que tendem a tratar melhor as agitações, a essas alucinações, mas são medicações que podem mexer com o coração e que aumentam o risco de AVC. Daí porque no idoso a gente sempre começa, quando preciso doses bem pequenas e vai aumentando de forma progressiva e acompanhada. A pessoa não pode começar a tomar uma medicação como essa, porque o pai da minha vizinha toma esse remédio, deu certo, eu vou dar para o papai também. Existe um grande risco com isso.
Presta muita atenção porque é muito diferente. Existe uma realidade social diferente lá, existem outras medicações de outras condições clínicas que aquele outro idoso tem, existem outras pessoas que dão suporte diferente à sua casa, existe talvez a quantidade de água diferente que ele toma, o intestino dele funciona diferente, as intercorrências que ele já teve na vida são diferentes. Então, assim, é um contexto totalmente diferente. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não achar porque um remédio deu certo para o outro, deu certo para a mãe ou para o pai do vizinho, que vai dar certo para o seu pai ou para a sua mãe também. Então, assim, quando a gente fala de alucinação na doença de Alzheimer, eu acho que ficou entendido que existe nela, sim, mas existe também idosos que nem têm a demência, que nem têm a doença de Alzheimer, a depender do contexto, a depender de o surgimento ou não de uma infecção. Então, assim, se você gostou desse assunto que eu estou compartilhando aqui com você, aproveita agora, eu te peço, deixa aí o seu like. Isso faz com que o canal cresça, mais pessoas vão ser impactadas com esse conteúdo. E você pode também, inclusive, compartilhar esse conteúdo com alguém da família que você conhece, que também cuida de um idoso, porque vai clarear na cabeça dela essas estratégias de como lidar no momento das alucinações, quando surge ou quando elas voltarem a acontecer. Porque muitos já estão vivendo essa realidade, mas nunca ouviram com tantos detalhes assim a respeito de como a gente pode lidar melhor com as alucinações. Então vale muito a pena, você faz com que outras pessoas também consigam lidar melhor quando você compartilha esse conhecimento. Inclusive eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo, um outro vídeo dentro aqui do canal, que compartilha ali, onde eu compartilho ali também outras informações pertinentes dentro da lida e do cuidado do idoso, que são transformadoras. Eu sei que você vai se utilizar muito dessas informações. A gente se vê então nesse próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua luta.